reflexão de hoje é a partir do livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos de 5 a 8. Naquele pequeno trecho da profecia de Jeremias, identificamos já de início uma linguagem sapiencial. Bendito seja, maldito seja. Maldito seja o homem que confia no homem ou confia no ser humano, e bendito seja o homem que confia no Senhor. Essa assimetria entre a confiança no homem e a confiança no Senhor nos recorda logo uma outra assimetria muito conhecida do Salmo 1. Bendito é aquele que confia na palavra do Senhor, escuta a sua lei, medita dia e noite, ele será como árvore frondosa na beira de um rio. Assim também o profeta Jeremias vai se referir àqueles que confiam no Senhor. A diferença é que o Salmo coloca a sua confiança na lei, na palavra do Senhor, e o profeta se refere diretamente ao Senhor. Aqueles que esperam no Senhor, esses são os benditos, esses são aqueles que são plantados à beira de um rio, sua vida será como uma árvore que é frondosa, que dará muitos frutos. Enquanto que maldito é aquele que confia no ser humano, ou como algumas traduções fazem, confia no homem. Então é importante que a gente aqui já faça logo a distinção entre a confiança que colocamos no Senhor e a confiança que colocamos no homem. Não é uma confiança que se refere a uma pessoa, né? Não vivemos desconfiados uns dos outros, mas é aquela confiança que parte de um sentido mais profundo da vida. Daí o sentido que nós devemos dar àquele maldito homem que confia no homem ou do ser humano. Isto é, aquele que compõe a sua esperança nos bens, nas riquezas, na capacidade do homem de cumprir os seus compromissos, talvez, ou na capacidade humana de resolver os problemas, de resolver, digamos, situações que extrapolam muitas vezes a própria condição humana. É daí então que a gente vê que esse pôr a confiança no homem é descobrir que os artifícios, os instrumentos, os recursos humanos nem sempre são capazes de dar conta das dificuldades da vida, dos problemas, dar respostas para a vida. Isso está diretamente ligado àquilo que o profeta havia dito um pouco antes, no capítulo 16, e no início também do capítulo 17, que era a relação do ser humano com a idolatria. E mais uma vez aqui recordamos, a idolatria em relação aos profetas tem um vínculo forte com aquilo que significa a injustiça social, a falta de compromisso com os mais pobres, ou naquilo que se refere ao culto aos deuses, claro, a falta de gratidão para com Deus, que deu tudo, deu a terra, deu a vida a Israel, deu a lei, deu a sua estrutura, a sua vida inteira. Portanto, adorar outros deuses não é algo que causa ciúme em Deus, mas é algo que, de fato, afasta o ser humano, afasta Israel daquilo que são as promessas de Deus, a sua aliança. Deus prometeu proteger o seu povo e deu a aliança, deu a lei como condição, como garantia de que ele estaria ao seu lado. Portanto, fazer um caminho tortuoso é esquecer-se de todos os bens, todos os benefícios, todas as graças, as bênçãos recebidas. Então, nesse sentido, a profecia quer recordar a Israel em quem ele pode e deve pôr a sua confiança, porque o passado prova que Deus é aquele que sempre foi capaz de honrar os seus compromissos. Protegeu este povo, tirou do Egito, trouxe para a terra prometida, atravessou o deserto. E ali o deserto, a imagem que o profeta vai usar para falar daqueles que confiam no homem. Vai morrer no deserto. Talvez, quem sabe, uma alusão justamente àqueles acontecimentos do deserto antes que o povo entrasse na terra prometida. E aí a gente pode também fazer uma reflexão sobre isso. Será que o profeta não estaria associando este confiar no homem a também aquela situação vivida no deserto, de desconfiança de Deus, de não acreditar que ele daria a terra prometida, o episódio dos espiões, que fazem com que o povo de Israel desista de entrar na terra por medo daquilo que eles viram e, portanto, é aquilo que vai prolongar o tempo de Israel no deserto. E ali a gente vai vendo o quanto confiar no homem pode, às vezes, significar desconfiar das promessas de Deus sobre o seu povo. Então o profeta vai jogar com todas essas imagens para nos recordar, ou para recordar o seu povo, que todos nós precisamos escolher, eleger em quem pomos a nossa confiança. Se esperamos em Deus, podemos saber que a nossa vida vai frutificar, ela será fecunda, ela vai desabrochar, ela está plantada com raízes profundas à beira de um rio. Portanto, mais cedo ou mais tarde dará seu fruto. Mas aqueles que confiam em si mesmos terão que contentar-se, quem sabe, com as cisternas rachadas, outra imagem também de Jeremias, as cisternas rachadas que recordam essa falta de fecundidade, uma incapacidade de alcançar a água, porque ali é seco. Por mais que a gente queira extrair aquilo que desejamos, encontramos apenas a terra seca, árida, o deserto. É por isso que
que o profeta Jeremias vai fazer essa analogia entre aquele que é plantado no deserto e aquele que é plantado à beira de um rio. Quem é plantado à beira de um rio é aquele que confia no Senhor, nas águas que purificam e renovam. Quanta coisa também nos recorda, não é? Quando a gente pensa nisso, do nosso batismo, de toda a tradição cristã que recorda a água como fonte de vida, relacionada com Cristo, ele é a fonte de que jorra para a vida eterna. E ao mesmo tempo o deserto como lugar que é o lugar onde a gente encontra apenas as nossas próprias energias. Tenhamos em mente que o profeta tem ali não a oposição no sentido de desconfiar das capacidades humanas, mas de negligenciar a confiança em Deus. A negligência da confiança no Senhor, naquilo que fazemos, é que nos leva, portanto, a nos afastar das suas promessas, a nos esquecermos dele. E essa é a chamada que o profeta nos faz, no contexto de uma denúncia contra a idolatria, portanto, em uma resposta do homem consigo mesmo, buscando somente em si mesmo a solução para as suas dificuldades ou a resposta para a sua vida, e ele contrapõe, portanto, a confiança no Senhor, a esperança que devemos ter nele para que possamos seguir na vida. Que essa palavra do profeta, que é uma palavra sapiencial, que recorda coisas importantes da história de Israel, mas também nos recorda o quanto espiritualmente precisamos saber compreender quando as nossas forças devem ser colocadas em movimento e quanto dessas forças devemos reconhecer só Deus pode fazer frutificar o nosso trabalho. É aquilo que a gente encontra em tantas outras passagens sapienciais, não é? Quando também reconhecemos que não é a força dos cavalos aquele que dá a vitória, mas é o Senhor que nos conduz. Quando percebemos o quanto deveremos fazer tudo aquilo que toca a nossa capacidade, competência, mas esperar em Deus para que dele possa vir realmente a vitória. Então tudo isso faz a gente perceber o quanto o pensamento sapiencial que percorre a Sagrada Escritura também está presente na nossa espiritualidade, na nossa pastoral, no nosso agir cotidiano, em que nós não cruzamos os braços esperando que Deus faça tudo, mas fazendo tudo que está ao nosso alcance e esperamos nele para que ele possa fazer frutificar as obras de nossas mãos. Que sejamos assim, ágeis, hábeis para agir conforme os dons recebidos, os talentos que o Senhor nos deu, mas confiantes e serenos, porque a vitória vem do Senhor e é nele que pomos a nossa esperança e frutificaremos no tempo que for da sua vontade, no tempo certo. Tenhamos apenas essa consciência tranquila de ter feito o melhor, aquilo que ele nos pede de fazer, deixando que a ele toque a graça e faça tudo aquilo que ele deseja. Que o Senhor nos abençoe.